Bem, gente, vamos dar continuidade aqui a essa aula de revisão, onde a gente se propôs a fazer uma análise de questões de provas anteriores e de concurso. E aí vamos dar continuidade à análise dessa questão. O conjunto de ações e comportamentos habituais dos indivíduos é um fator preponderante para a manutenção da qualidade de vida, estando intimamente associado com o bem-estar. Sobre estilo de vida, analisa as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, a gente vai lá naquele mesmo slide, onde tem os conceitos de estilo de vida, modo de vida, qualidade de vida. E aí a gente vai ver que estilo de vida não é a garantia das necessidades de subsistência dos indivíduos, portanto, essa primeira afirmativa está incorreta, mas a gente vê lá no conceito que estilo de vida são as ações, ela compõe as ações que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades das pessoas, e que devem ser considerados elementos concorrentes ao bem-estar pessoal, ao controle do estresse, a nutrição equilibrada, a atividade física regular, os cuidados preventivos com a saúde e o cultivo de relacionamentos sociais. Portanto, a gente já, com o próprio conceito, a gente já elimina, a gente já caracteriza as afirmativas, a segunda e a terceira afirmativa como verdadeira, portanto, a alternativa B de bombom. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a gente tem uma contextualização a respeito de qualidade de vida, e aí a gente faz um chamado a respeito do pentáculo do bem-estar, que traz justamente 5 elementos importantes. E aí, no pentáculo do bem-estar, a gente vê que nutrição, atividade física, estresse, relacionamentos e comportamento é o famoso pentáculo do bem-estar, que está relacionado a estilo de vida, saúde e qualidade de vida. Portanto, qual é a alternativa que apresenta justamente esses elementos citados a respeito do pentáculo do bem-estar? Alternativa B, B de belezura. A prova está acabando, a revisão está acabando, a prova também vai acabar e vamos todos ficar bem felizes e com 10 no boletim. Bora analisar outra questão, onde a gente faz uma contextualização a respeito de qualidade de vida, a fatores de riscos e vulnerabilidade social. E aí, no comando da questão, pergunta em relação ao conceito de vulnerabilidade social para ações de saúde, assinale a alternativa correta. Bem, gente, quando a gente está tratando sobre risco e vulnerabilidade, a gente tem primeiro que relembrar, né, que vulnerabilidade é a susceptibilidade de indivíduos, de grupos populacionais, às consequências indesejáveis, que geralmente é doença ou morte, né? E geralmente está relacionada a fatores nas dimensões sociais, político-institucionais e também comportamentais. Por isso, fornece elementos para avaliar objetivamente as diferentes chances que todo e qualquer indivíduo tem de adoecimento. Isso em relação a um conjunto formado de algumas características individuais e sociais no cotidiano próprio do indivíduo ou mesmo de uma comunidade, e que podem ser julgadas relevantes para maior exposição
ou menor chance de proteção diante um problema. Por isso, o ser humano, quando ele é vulnerável, é aquele que não necessariamente sofrerá danos, mas está mais suscetível, uma vez que ele possui desvantagens para mobilidade social, por exemplo, não alcançando patamares mais elevados de qualidade de vida em sociedade, isso em função da sua cidadania que é mais fragilizada. Desculpa. E aí, diante do exposto, de toda essa explanação que eu fiz para vocês, a alternativa dessa questão que se aproxima do conceito de vulnerabilidade é justamente a que retrata que é um conjunto de fatores que vai determinar o acesso a informações, a serviços, a bens culturais, as restrições ao exercício da cidadania, a exposição à violência, grau de prioridade política ou de investimentos dados à saúde e às condições de moradia, educação e trabalho. E por essa questão, porque há várias maneiras, na verdade, de se definir os conceitos de risco e de vulnerabilidade social. Isso devido às diversas áreas de conhecimento que fazem uso justamente desses conceitos de risco e de vulnerabilidade social. A gente sabe que existe um fator de confusão nesses termos conceituais a respeito de risco e vulnerabilidade, e aí por isso eu acho importante que eu frise para vocês a respeito desses conceitos. Risco, ele vai ser a probabilidade de ocorrência de uma doença ou agravo, ou mesmo óbito, ou condição relacionada à saúde durante um período de tempo, durante um período determinado de tempo. Já a vulnerabilidade é a susceptibilidade de indivíduos, de grupos, diante de consequências indesejáveis, ou morte ou adoecimento. E aí geralmente está relacionado a fatores nas dimensões sociais, político-institucionais e também comportamentais. Enfim, a alternativa dessa questão é a alternativa C, que retrata que a vulnerabilidade é um conjunto de fatores que determinam o acesso a informações, serviços, bens culturais e assim por diante. Então, alternativa C, de Carol, eu estou com saudade de você. Vamos para outra questão. O nosso organismo ele sofre influências negativas, ameaças ou desgaste natural de várias formas. Pesquisas demonstram forte associação das principais doenças crônicas não transmissíveis a fatores de risco altamente prevalentes. E aí aqui a gente tem outra questão que fala sobre fator de risco. Analise as alternativas sobre fator de risco e assinale a alternativa correta. Bem, a gente sabe que fatores de risco são causas e fatores agravantes das doenças. São causas diretas de uma determinada doença, bem como um indicador de probabilidade, de predição e até mesmo de diagnóstico, de prognóstico. É um fenômeno contínuo, na verdade. E de acordo com a palavra, com a origem da palavra, né, que vem do latim, o fator está relacionado àquilo que produz. Então, indica aí, diante da epidemiologia, indica um fator de exposição. Então, fatores de risco a gente sabe que são
os componentes que podem levar à doença ou contribuir para o risco de adoecimento ou mesmo a manutenção dos agravos de saúde. No modelo biológico, a gente pode dizer, inclusive, que o termo ele é usado principalmente para definir doenças não infecciosas. E no modelo sistêmico, como a gente pode dizer, ele significa realmente qualquer fator que vai compor o sistema dinâmico em que o problema de saúde vai ocorrer em toda a sua evolução. Um só fator, ele nunca é suficiente para o aparecimento de doenças, na maioria das vezes. Até mesmo porque a gente sabe que o adoecimento ele depende de vários determinantes. Mas, enfim, a respeito do conceito de fator de risco, nós temos que pode ser componentes que podem levar à doença ou contribuir para o risco de adoecimento e manutenção dos agravos da saúde. Portanto, a alternativa é E. Travou não. Pronto. Aí, outra questão relacionada a fator de risco. Lembrando mais uma vez que fator de risco a gente diz quando o seu efeito pode ser prevenido, ou seja, obesidade, hipertensão arterial, uso de contraceptivos orais, são fatores de risco que podem ser preveníveis para doenças coronarianas, por exemplo. Outro exemplo que a gente pode citar é os hidrocarbonetos do alcatrão em cigarros. Presença de poeira, de minério de urânio no ar, são fatores de risco para o câncer de pulmão, mas são fatores preveníveis. Se a pessoa não fumar, é um fator prevenível, certo? Se a pessoa não tiver contato com a poeira de minério, a pessoa vai para o minério, quer dizer, não se ela quiser, né? Às vezes ela precisa para trabalhar, mas se evitar a exposição, então, portanto, é um fator de risco que pode ser prevenível. Então, a gente sabe que fatores, eles podem se prevenir. Já os marcadores de risco, eles se referem àqueles componentes que são inevitáveis, ou seja, fora da possibilidade de controle, como, por exemplo, o sexo, o grupo étnico para a doença coronariana, ou, por exemplo, a idade, ou predisposição familiar para um câncer de pulmão, por exemplo. Então, nas afirmativas, fala que fatores de risco são componentes preveníveis. Está correto. Marcadores de risco são componentes inevitáveis. Está correto. E aí diz, idade e grupo étnico são fatores de risco para o câncer de pulmão. Está incorreto. Porque justamente idade, grupo étnico, sexo são marcadores de risco, porque são componentes inevitáveis. Afirmativa 4. Idade e grupo étnico são marcadores de risco para o câncer de pulmão. Está correto. Então, neste caso, a alternativa correta é a alternativa A de amor. E aí, vamos relembrar aqui outro ponto importante a respeito da segunda unidade, que vai um assunto bem pertinente que vai cair na segunda avaliação. A respeito de transição epidemiológica, elas vão se referir às modificações a longo prazo, né? E tem relação quanto aos padrões de morbidade, tanto a incidência quanto a prevalência, assim como a invalidez e mortalidade, isso em uma população específica. E essas modificações, elas ocorrem em conjunto com outras transformações, que são as transformações demográficas, sociais e econômicas. Bem, a gente sabe que a transição
epidemiológica, ela envolve uma evolução gradual dos problemas de saúde e determinam mudanças na estrutura populacional, caracterizando uma alta morbidade e mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, em detrimento das doenças infecciosas e parasitárias, que vêm se concretizando no Brasil, por exemplo, a partir dos anos 80, com predomínio principalmente das causas de óbitos pelas doenças crônicas não transmissíveis. No entanto, a gente sabe que... Ai, deixa eu colocar aqui para carregar. No entanto, a gente sabe que existe ainda uma certa prevalência de doenças infecciosas e parasitárias, principalmente relacionadas às desigualdades sociais e ao saneamento básico precário que a gente ainda tem no nosso país. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que o processo de transição epidemiológica, ela engloba 3 mudanças fundamentais. Primeiro, a substituição das doenças transmissíveis por não transmissíveis e causas externas. Quem são essas causas externas? Por exemplo, acidente de carro, homicídio. Enfim, hoje a gente tem uma mortalidade maior em relação às doenças não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis e causas externas. Quer dizer, agora eu nem sei mais, né? Porque diante desse coronavírus a gente nem sabe, acho que tá pau a pau, né? As doenças transmissíveis pelas doenças não transmissíveis e causas externas. Mas o processo de transição epidemiológica ela vai englobar essas 3 mudanças fundamentais. Primeiro é a substituição das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis, que geram uma mortalidade maior, uma morbidade e mortalidade maior. Segundo, nós temos o deslocamento da carga de morbimortalidade para os grupos mais idosos. Os idosos são um grupo mais propenso a adoecer e a morrer. E terceiro, nós temos a predominância de morbidades ao invés de um perfil de mortalidade. E aí é importante ressaltar aqui para vocês que há uma correlação direta entre os processos de transição demográfica e epidemiológica, por isso é recorrente entre pesquisadores, profissionais do campo de saúde e inclusive historiadores de que a noção da emergência das doenças crônicas, elas são fontes de problemas de grande impacto epidemiológico e inclusive, o resultado direto desses fenômenos de transição demográfica e transição epidemiológica. E aí vamos analisar aqui uma questão a respeito da transição epidemiológica, onde a gente tem uma contextualização sobre a transição epidemiológica e a gente pede aqui para analisar as afirmativas. E aí, na afirmativa 1, diz que o processo de transição epidemiológica engloba a substituição das doenças transmissíveis por não transmissíveis e causas externas. Está correto. 2. O processo de transição epidemiológica engloba o deslocamento da carga de morbimortalidade para os grupos mais idosos. Está correto, porque olha só, justamente a gente fez uma revisão, a gente relembrou e viveu a respeito da transição epidemiológica. Afirmativa 3. O processo de transição epidemiológica engloba a predominância de morbidades ao invés de um perfil de mortalidade. Ou seja, adoecem mais do que morrem.
entendeu? A gente tem mais um perfil de doenças do que um perfil de morte. Tá correto? 4. Existe correlação direta entre os processos de transição demográfica e epidemiológica. Está correto. Portanto, alternativa A de amor, porque hoje eu estou inspirada. Vamos analisar outra questão. Essa questão, um concurso da CEPLAG em 2011, realizada pela CESGRAN Rio. E aí nós temos uma contextualização a respeito de transição epidemiológica, né? Nos últimos 100 anos, o Brasil passou por um processo de transição epidemiológica e demográfica. Pode-se constatar esse fato pelo aumento da expectativa de vida e pelo aumento da natalidade e da fecundidade? Não. Na verdade, no processo de transição epidemiológica e demográfica em que vivemos, nós temos uma redução da natalidade e, consequentemente, uma redução da fecundidade. Então, a alternativa A é falsa. Aumento da mortalidade proporcional por doenças infecciosas. Não, na verdade, a gente tem um aumento da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. C. Diminuição da letalidade por catástrofes naturais. Não, e até mesmo não tem uma relação a respeito de expectativa de vida e nem transição epidemiológica e demográfica. D. Diminuição da mortalidade por diabetes e neoplasias. Não, é o contrário. A gente observou um aumento da mortalidade por diabetes ou por doenças relacionadas a complicações por diabetes e neoplasias também. E diminuição relativa da população abaixo de 14 anos de idade. A alternativa correta é a alternativa E. Por quê? Se a gente tem uma diminuição da natalidade e, consequentemente, uma diminuição da fecundidade, automaticamente a gente vai ter uma diminuição da população mais jovem, de crianças e de população mais jovem. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, diminuição. Nós tivemos um aumento da expectativa de vida e também tivemos uma diminuição relativa da população abaixo de 14 anos de idade. Bem, meus bichinhos, a gente termina aqui a nossa revisão para a segunda unidade. A segunda avaliação de vocês já é semana que vem. Eu desejo boa sorte para vocês. Até lá podem tirar dúvidas comigo, através seja de e-mail, seja dos fóruns, das aulas, das redes, enfim. Tchau, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa metodologia de revisão. Se não gostaram, a gente pode entrar num consenso até mesmo de refazer uma outra metodologia para revisão. Estou disponível para tirar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado hoje da minha voz, mas também se não gostaram, eu também não posso fazer nada, porque eu tenho essa voz gasguenta mesmo. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem. Não esqueçam de lavar as mãos cebosa e nem de usar máscaras, e também não esqueçam de se hidratar, seja com água, vinho, qualquer líquido. Beijos, pessoal!